Olá a todos, vamos chegando aqui em mais uma aula, né? Colocando aqui o compartilhamento de tela, né? Nessa aula nós vamos ver, né, ainda no seio da que a gente viu ao longo do curso, da questão do progresso, a sociologia que se tornou dominante no Ocidente a partir do século XVIII e XIX, né, que se manifesta hoje na ideologia dominante, que é o neoliberalismo, como a gente tem visto nas últimas aulas. O progresso para o neoliberalismo ele é dado pela competição entre agentes livres no mercado. A competição leva a humanidade para frente, é uma coisa um tanto darwinista, né? Através da competição livre, temos mais recursos, mais inovação, mais tecnologias, mais produtos e mais riqueza que, se distribuída, né, de forma desigual, acaba, no fim, produzindo o melhor resultado possível para todos. No entanto, no século XX, os ideais do progresso começaram a chacoalhar, a crescentemente serem abandonados, sobretudo por conta das guerras mundiais, né, que mostraram justamente todo o progresso técnico sendo utilizado para a destruição, né, o sendo horror dos campos de concentração nazistas, né, a figura máxima de como a tecnologia pode ser apropriada ou levar mesmo às piores coisas, mas também, né, isso é o mais importante no que diz respeito ao nosso momento atual, a crise ambiental. Né? A crise ambiental demonstrou e demonstra, né, e se agrava a cada dia, como não há progresso para todos. Como aquela ideia de que a humanidade está indo para frente, né, de um passado nas sombras para um futuro glorioso, de abundância, riqueza e tecnologia para todos, na verdade, não é materialmente possível. O planeta apresenta limites, planeta Terra, limites, materiais, objetivos, energéticos, e esses limites impõem um limite à produção de riqueza, ao desenvolvimento. O neoliberalismo ele se firma enquanto hegemônico no mesmo momento histórico, década de 70, 80, no qual a crise ambiental se torna um dado científico consensual. E a gente vai ver nessa aula a relação de uma coisa com a outra. E se o neoliberalismo é capaz ou não de, responder ao desafio da crise ambiental. Primeiro, o que é a crise ambiental? A crise ambiental é basicamente, a mudança, do regime climático da Terra por conta da ação humana. Desde a Revolução Industrial, quantidades extraordinárias de carbono foram lançadas na atmosfera, aumentando a temperatura média da Terra. É consenso que o planeta está ficando mais quente, e é consenso que é por conta da ação humana. Ser consenso não significa que não tenha algum cientista no interior de Minas Gerais, ou no interior do Cazaquistão, dizendo que não é isso. Consenso é porque 99,9% dos cientistas acharam todas as evidências que temos nesse aspecto absolutamente robustas. Então, é um consenso científico. O aumento da temperatura da Terra já criou, inclusive, o que alguns cientistas, com base no que o químico Paul Crutzen definiu, chamam de uma nova era geológica, que é o Antropoceno. A era geológica antecedente foi o Holoceno, que durou alguns milhares de anos, e foi a era geológica, com um clima relativamente estável, com ciclos relativamente estáveis de chuva, de seca, de estações. Foi essa, o registro climático no qual a humanidade surgiu e se desenvolveu. E essa era mudou, e mudou muito rápido. Mudou nos 3 séculos de Revolução Industrial. Normalmente, uma era geológica, ela muda a partir de pequenas e lentas mudanças que demoram centenas de milhares de anos. A humanidade conseguiu, pela primeira vez, uma espécie conseguiu sozinha alterar o clima da Terra, e conseguiu em apenas 3 séculos, através das emissões de carbono massivas lançadas na atmosfera. E essa era, no qual o clima do planeta como um todo foi alterado pela ação humana, é o Antropoceno, que é a era geológica no qual agora vivemos. Não há consenso sobre como teria começado, se foi na Revolução Industrial ou se foi um pouco mais recente, depois das Segundas Guerras Mundiais, mas o ponto é, a Terra já mudou em termos climáticos por causa da ação humana. Mas está 1,5 graus mais quente desde os tempos pré-industriais. Isso gera consequências
né, das mais graves, né, e, inclusive, as consequências que já sabemos que serão geradas são muito graves, e há uma tonelada de outras consequências que não sabemos ainda e que tudo indica que serão mais graves ainda. Não, mas eu trouxe aqui, né, o último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, identifica aumento de 39 vezes no próximo, até o final desse século, de eventos climáticos extremos. Né? Esse painel ele reúne estudos de dezenas de milhares de cientistas, né? É o estudo, né, mais acurado sobre mudança climática que a humanidade dispõe, né? E identificou se nada for feito, né? Inclusive, mesmo que a humanidade pare de emitir carbono agora, as mudanças continuarão aí por séculos por vir, né? E nada parece indicar que a humanidade está parando de emitir carbono. Teremos já 39 vezes eventos climáticos extremos. E o que são eventos climáticos extremos? São ondas de calor. Uma onda de calor, por exemplo, matou 15 mil pessoas na Europa, uns anos atrás. Né? As ondas de calor são ondas de temperaturas altíssimas em lugares em que elas não são esperadas. Nós tivemos uma onda de calor no Canadá esse ano, que matou algumas pessoas, né? Porque justamente o Canadá é um país frio, e de repente estava dando temperaturas do Amazonas. Né? E o canadense não está acostumado, não tem estrutura, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, janela não abre, vocês morrem de calor. Né? Incêndios florestais gigantescos, como o que aconteceu no passado na Austrália, no ano retrasado aconteceu na Califórnia, né? Incêndios que causam prejuízos gigantescos, que matam milhares de pessoas. Nas cenas, inclusive, do incêndio na Austrália são todas assustadoras, né? Eu recomendo que vocês procurem no YouTube uma cidadezinha, né? Toda a floresta em torno da cidade começou a pegar fogo, a cidade começou a pegar fogo, a galera estava fugindo de barco da cidade, que não tinha como sair por terra, né? E várias pessoas morrendo. E é isso, isso aumentará 39 vezes ao longo desse século. Né? Regiões inteiras se tornando inabitáveis, como o Amazonas. Né? Alguns estudos indicam que o estado do Amazonas se tornará inabitável até o final do século. Temperaturas muito altas, né? Agravadas pelas queimadas que o ser humano faz, mas também por queimadas que se tornaram cada vez mais comuns. Né? Tem cientistas, tipo o Marcos Nobre, do INPE, que dizem que se continuar o ritmo atual de devastação, né, na Amazônia, a Amazônia vira uma savana em 20 anos, acabou a Amazônia. Secas, né? E secas geram fome. Né? A seca prolongada que estamos tendo hoje, já estamos vendo as consequências, né? O aumento da energia elétrica por conta de uma seca prolongada. Né? Que certamente, nos resultados da gente comprovado, né? Mas vocês não lembram, ano passado, né? Queimamos 40% do Pantanal, Mato Grossense, né? Recorde de desmatamento na Amazônia, e esse ano não choveu como deveria chover, né? Gerando seca. Né? E, por exemplo, as secas têm consequências ainda piores, né? Porque com o agravamento da fome agrava os problemas sociais. A guerra da Síria, o conflito já dura quase uma década, que deixou 200 mil mortos no Oriente Médio. Uma das causas, dentre outras, foi uma seca prolongada, né? Que gerou fome e catalisou os conflitos sociais da Síria. Né? E a tendência cada vez se aumentar cada vez mais. Né? Outros eventos climáticos extremos são furacões, tornados, como os tornados que atingem de vez em quando os Estados Unidos, né, gerando gigantescos, né, prejuízos e diversas mortes. Né, e isso tem também, né, como consequência política que decorre imediatamente disso, migração em massas. Né? Parece que já se estima, né, na Organização das Nações Unidas, que 100 milhões de pessoas serão refugiados climáticos ao longo desse século. Ou seja, pessoas que terão que fugir, né, por conta das situações climáticas extremas. A maior onda de refugiados da história. Há países, por exemplo, que aumentam o nível dos oceanos, né, que já está acontecendo, mas uma coisa que vai ficar mais grave depois de 2100, né, já vão ter que mudar. Tem países que estão desaparecendo, várias ilhas do Pacífico estão desaparecendo, né, gerando coisas em massas. Né? Estamos vivendo também a sexta grande extinção, né, em parte, para além do aquecimento global, também está acontecendo um processo de acidificação dos oceanos, né, o aumento de carbono na atmosfera, parte desse carbono vai para o mar, né, alterando a composição química do oceano e levando à extinção de centenas de milhares de espécies. Né? Corais estão sendo extintos, né? Não só pela poluição propriamente, mas também pela acidificação do oceano. Já tem estudos que indicam que talvez em 5 anos já não tenha mais corais no Atlântico. E aqui no Brasil, os corais do Nordeste já estão afetados.
já dá para ver, né? Quando você extingue determinada espécie, né, você gera um desequilíbrio naquele ecossistema que vai gerando a possível extinção de outras espécies que dependem daquela para sobreviver, esses predadores, né? Cada pequena alteração gera um efeito em cadeia gigantesco e imprevisível. Cada espécie extinta, né, cada ecossistema, né, bagunçado ou destruído pela mudança climática, gera uma série de consequências em cadeia cujos efeitos são imprevisíveis. Né? E dentro do escopo disso, temos, inclusive, como consequente para nós humanos, a previsão de mais e mais pandemias. Uma das explicações que está sendo disputada para o surgimento do coronavírus na China foi exatamente essa: a destruição das florestas, né, chinesas para a expansão da fronteira agrícola fez com que animais silvestres, como os morcegos, começassem a ir para as cidades, e assim o coronavírus do morcego mutou para o animal intermediário que mutou para nós. Né? E a previsão é que gere mais e mais, né, pandemias. Sem falar de outras coisas tanto mais apocalípticas, né, como o permafrost. O permafrost são camadas de gelo eterno que no verão não descongelam, que tem na Rússia e outros lugares do Ártico, e que com o derretimento, com o aumento da temperatura média, né, bactérias estão ali congeladas, né, há milhares e milhares de anos e que nós não temos nenhuma imunidade contra, porque são bactérias anteriores ao surgimento da espécie humana, estão fugindo, voltando. Né? Sem falar que o derretimento da Groenlândia já é uma realidade, né? Isso levará ao aumento do nível dos mares, alagamento das áreas costeiras, levando, né, a humanidade, né, milhares de milhões de pessoas a ter que se deslocarem. Ou seja, é a maior crise que a humanidade já viveu. Né? Porque durante toda a nossa história, enquanto espécie, tivemos uma certa estabilidade climática. Né? As estações eram de determinado modo, o ciclo de chuvas era de determinado modo, a estação das secas era de determinado modo, isso tudo está bagunçando. Né? E essa bagunça tende a ser exponencial. Porque uma consequência pequena pode escalonar, como o caso do coronavírus, para consequência mundial. Né? E cada ciclo biogeofísico, né? Cada ciclo de ecossistema que é bagunçado, gera consequências imprevistas, né? Que escalonam e que possamos ter, né, o menor controle. Né? E isso começou a se firmar, já tinha sabido isso desde antes, né? A ciência do clima já começa lá no início do século XX, até tem um percursor no século XIX, mas justamente no momento em que o neoliberalismo é hegemônico, é o momento que está se consolidando. É o simples saber sobre a mudança climática. Né? Que a ecologia, né, se firma como um campo de saber, como a ciência do clima se firma, né, como um campo do saber, entre os mais importantes e mais fundamentais. E o que aconteceu a partir daí? Né, o aumento das emissões de carbono. Né, a partir, né, da seção do neoliberalismo da década de 80, 90, as emissões de carbono aumentaram muito no mundo. Quando a humanidade descobriu que o planeta estava ficando mais quente, a tal ponto de possivelmente inviabilizar a, a existência humana, o que foi feito? Aumentou-se as emissões de carbono. E continuam aumentando. Em parte foi por conta da entrada da China, né, o que, por exemplo, David Harvey, que é um teórico, né, diz como sendo uma consequência do neoliberalismo também, a entrada da China no mercado mundial aumentando as emissões de carbono. Né? Não houve, na verdade, tiveram diversos acordos, né, Rio 92, né, o Acordo de Paris, diversos acordos das grandes potências se comprometendo em fazer uma transição para uma energia limpa, em diminuir as emissões de carbono, mas isso não foi feito. Né? E o carbono continua aumentando. Né? Continua aumentando. Né? E nesse ponto, né, o Bruno Latour, que é um dos mais importantes filósofos, sociólogos, pensadores da mudança climática, ele identifica que isso não foi uma coincidência, que a era de ascensão do neoliberalismo tem sido marcada pelo aumento da devastação ambiental em todas as esferas. Né? Um aumento das emissões de carbono, um aumento de desmatamento. Né? Eles vão uma hipótese política para explicar a correlação entre um fenômeno e outro. E ele, para começar a ver isso, né, tem uma outra frase dele que está em outro livro, não está nesse, Onde Aterrar, que é o livro recente dele, está em outro lugar, que é uma frase, né, que eu acho particularmente boa. Né? Que no final da década de 80, né, acaba a União Soviética, ou seja, o triunfo do capitalismo sobre o comunismo.
Então, nesse período, que é o período também que marca assim, a vitória do neoliberalismo, a consolidação hegemônica do neoliberalismo, né, é um momento, ao mesmo tempo, que se torna absolutamente nítido que o modo capitalista de produção tem um entrave básico, que é, né, o planeta Terra, né, e as alterações do clima, com base na expansão desmedida, né, da economia humana. Então, é um momento em que, ao mesmo tempo, o capitalismo se firma como um sistema impossível e como o único sistema possível. O único sistema possível porque a alternativa, que estava ali em disputa ao longo do século XX, que era o comunismo soviético, acaba. Né? Isso torna o sistema impossível, porque o capitalismo, né? E sobretudo o neoliberalismo, que é um capitalismo bombado, um capitalismo radical, um capitalismo com esteroides, é, requer, né, uma expansão indefinida da economia, um desenvolvimento infinito e o planeta infinito, como mostra o crescimento global, né? Como mostra o impacto que durante 2 séculos de capitalismo já gerou no clima. E então, ao mesmo tempo, o capitalismo se coloca não há alternativa, como a gente viu nas outras aulas, só resta a gente, o capitalismo é tudo que temos. Né? Toda a argumentação dos neoliberais que a gente viu, Hayek, etc. É isso, né? Não há outro sistema, né? Não há alternativa, tudo que virá sem ser a gente vai ser pior. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, é impossível continuarmos com o capitalismo, porque o capitalismo requer, pelo menos na sua feição neoliberal, na sua feição tradicional, né, a expansão e desenvolvimento econômico infinito. Né? A promessa do desenvolvimento, a promessa do progresso era, né, produziremos mais e mais riquezas, e essas riquezas lentamente irão se espalhando para a sociedade, e os mais pobres ficarão mais ricos. Nós chegaremos em algum momento em que teremos abundância para todos. Agora, não, sabemos que não. Não há planeta para isso. Um estudo recente, recente não, já tem uns anos, mas demonstra que, né, para que o nível de consumo da classe média norte-americana fosse o nível de consumo da humanidade como um todo, serão necessários 4 planetas Terra em termos de recursos. Então, não é possível. Não é possível. A promessa de emancipação liberal, clássica, marxista até também, né? Marxismo também era o método do progresso, o marxismo também é um desafio para o marxismo também. Né? Essa barreira material ao desenvolvimento, que é o próprio limite do planeta Terra em termos de recursos, em termos do que o ser humano pode mexer no planeta. Então, né, esse limite está posto, né? E é um desafio. É porque temos um planeta finito que impõe o desenvolvimento da riqueza, o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento, né, da economia, o limite material. Né? A princípio, não sabemos bem, né, o que fazer diante disso, e o que tem sido feito foi só agravar o problema. Né? A princípio, né, a descoberta da alteração dos ciclos planetários quando a ação humana não mudou a ação humana. Né? Nesse ponto, o Latour vai investigar qual é a correlação entre uma coisa e outra, entre a ascensão do neoliberalismo e aumento das emissões de carbono. Né? E qual é a hipótese dele? As elites, ou seja, a burguesia, né, detentores do capital, quando eles perceberam que o desenvolvimento econômico não chegaria para todos, é aquela antiga promessa, desde o século XIX, de que, né, todos teriam uma vida de abundância em determinado momento, que bastava esperar, bastava deixar o mercado agir, ou no caso do marxismo, bastava tomar os meios de produção. Essa antiga promessa de abundância, né, não chegaria jamais para todos. O que eles pensaram? Né, temos que nos livrar o mais rápido possível de todos os fardos da solidariedade social. Ou seja, nós devemos abandonar, né, e construir, na medida das nossas forças, né, uma realidade política e social desprovida de solidariedade. O que seria essa solidariedade? O que a gente viu antes do neoliberalismo era justamente, né, uma espécie de pacto, né, entre trabalhador e burguesia, no qual a burguesia lucrava menos, a burguesia pagava impostos mais altos para financiar, né, benesses sociais para a classe trabalhadora, né, como saúde, educação, direitos trabalhistas.
né? Com o neoliberalismo, isso começa a acabar, vai sendo reduzido. E segundo a hipótese do Latour, dado que, né, os recursos são limitados e o avanço do capital se deparará com uma profunda restrição em breve, as elites resolveram se livrar de todo qualquer compromisso com o coletivo, justificando e se orientando meramente a maximizar o máximo de exploração da terra e do trabalho, visando acumular o máximo possível para si mesma, enquanto ainda há no planeta em um clima relativamente estável. Então, dado que a humanidade enfrentará em breve uma crise sem precedentes de escassez de recursos, de alteração no ciclo econômico, as elites decidiram radicalizar a sua rodada de exploração, tanto do trabalho quanto do planeta. E, nesse sentido, toda e qualquer forma de regulação da atividade econômica, seja do ponto de vista do trabalho, dos impostos ou da legislação ambiental, deve acabar. E as elites articuladas organizaram uma ofensiva generalizada nos países do Ocidente contra todas as formas de regulação da sua atividade. Regulações essas que eram dadas dentro do escopo de uma solidariedade social, né, de um pacto trabalhador-burguesia. Dado que uma hora os trabalhadores veriam, né, que a promessa de abundância não vai chegar, as elites resolveram abandonar, cada uma a própria sorte, a farinha pouca, meu pilão primeiro, e radicalizar a exploração, tanto do trabalho quanto do planeta Terra. Isso explicaria a desregulação trabalhista, isso explicaria a desregulação do mercado financeiro, a retração do Estado, enquanto aquele que promovia, né, o emprego e certa redução da desigualdade social, e as emissões de carbono aumentadas. O importante seria, para as elites, gerar o máximo de capital no menor curto período de tempo. E, então, qualquer forma de concessão no processo de acumulação à classe trabalhadora, ao Estado, se torna-se intolerável. E, então, começa a ter uma sabotagem sistemática de todas as formas de controle da economia em prol de uma exploração econômica desenfreada cada vez mais desregulada. Né? E, desse ponto, temos um aumento da desigualdade social, né? A precarização do trabalho, um trabalho cada vez menos protegido pelo Estado, né? A consolidação do imaginário político, cultural e subjetivo, né? Dessa lógica de competição generalizada, onde não há coletivo, só há indivíduos com seus interesses particulares competindo uns com os outros por recursos escassos. E tudo isso orientado, né, a essa radicalização da acumulação de capital por parte das elites, né, que visam, né, como coloca o Latour, né, acumular o mais rápido possível, para, quem sabe, construírem uma fortaleza dourada, né, para si mesmos. O mundo vai explodir e nós temos que estar o mais ricos possível para sobrevivermos e, quem sabe, governarmos esse mundo em ruínas, né, que nossa própria acumulação está produzindo. Né? O que o Latour está chamando aqui nesse trecho de Fortaleza Dourada. Precisamos, né, acumular o máximo possível para, né, nos proteger. O Latour, né, identifica nesse sentido, nessa orientação geral das elites diante da mudança climática, esses fatores, né? A aceleração da exploração da terra e do trabalho, que eu já falei, e também o negacionismo. E o que é negacionismo? O negacionismo é um movimento de negar um fato científico consensual e, né, e verdadeiro, né, e bem fundamentado, não tem mais disputa. Existe negacionismo do tabaco, acho que foi um dos primeiros, né? Surge isso quando se descobre, né, que o cigarro dá câncer, as indústrias do tabaco financiam vários estudos fraudulentos para dizer que isso era mentira. Né? E na pandemia também, negacionismo da pandemia, não existe Covid, a Covid é uma invenção da mídia, da conspiração globalista gaysista chinesa, né? Isso é negacionismo, né? Negar um fato científico bem consolidado e consensual. Daí o negacionismo do clima, isso é negar que a mudança climática existe ou negar que a mudança climática é efeito da ação humana. Bem emblemático nesse ponto é a Shell ou Chevron,
é uma das principais companhias de combustíveis fósseis do mundo, né, que explora petróleo, são companhias bilionárias. Elas contrataram estudos, né, cientistas, que demonstraram para seus altos executivos que a mudança climática era causada pelo ser humano, era um fato bem estabelecido, e era causada por emissões de carbono. Né? Então, disseram, Chevron, a culpa é de vocês, da sua indústria. E eles falaram, tá, beleza. Daí, em seguida, começaram a financiar uma série de estudos fraudulentos, né, demonstrando que não, que era tudo mentira, que aquecimento global não existia ou não era causado por combustíveis fósseis. Daí, então, né, dado que a consciência generalizada, né, das consequências do aquecimento global, né, poderia atrapalhar essa rodada radical de acumulação de capital das grandes empresas, dos grandes empresários, da burguesia, né, vale a pena investir disseminando mentira, né, para convencer as pessoas que está tudo bem. Está tudo bem. O aquecimento global, né, não existe, ou não é causado pelo ser humano, nada a se preocupar. Né? Business as usual, tudo vai continuar como está. É claro que não são todas as elites, né? Algumas outras elites estão, também, sei lá, Bill Gates financia, apesar dele naturalmente não sacrificarem uma gota, né, da estrutura do sistema que o permite aos homens ricos do mundo, pelo menos ele financia, né, coisas tipo, ligadas ao aquecimento global. Né? Ele não é um negacionista. Né? Mas tudo bem. Mas há esforço negacionista sistemático. Né? O Trump, presidente dos Estados Unidos, era negacionista, é um bilionário negacionista. O aquecimento global não existia, era uma conspiração global. Né? O Bolsonaro, até onde eu saiba, também é um negacionista. Também diz que não existe. Né? E espalha mentiras negacionistas, tanto quanto a vacina, tanto quanto o aquecimento global. Então, seria isso, uma hipótese do Latour, mas é um dos instrumentos, né, dessa rodada nova de acumulação das grandes empresas. Convencer as pessoas que está tudo bem, não tem que se preocupar. Né, um outro ponto que eu acho muito interessante, né, é uma espécie de orientação dessas elites que ele chama de fuga no mundo. O que seria essa fuga no mundo? Né? A ideia de que, mediante uma catástrofe generalizada por causa da mudança climática, né, o capital acumulado para essas elites permitiria a construção de um refúgio para elas, ou mesmo, né, seria possível sair do planeta Terra, literalmente, de forma a conseguir recursos e continuar, né, o progresso humano para fora do planeta Terra. O que seria isso? Né? Por um lado, vemos isso nas empresas que fornecem bunkers para bilionários americanos. Bunkers são tipo refúgios para a Terra, né, autossuficientes, tal, né, que estavam lá já, era coisa dos estados, os estados tinham bunkers para caso de guerra nuclear, de guerra fria. E agora vende-se bancos privados para bilionários, né? Tipo aquele filme Elysium. Vocês viram esse filme, né? É muito isso, né? Um filme que a Terra foi devastada pela mudança climática e as elites vivem numa estação espacial, né, cheia de luxo e tecnologia, enquanto as pessoas aqui da Terra se ferram. Parece ficção, mas um dos homens mais ricos do mundo, né, o Jeff Bezos, não, o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, ele tem mais dinheiro que todo o Brasil junto, está financiando um projeto de construir estações assim, né, tipo Elysium. Então, ele está botando bilhões de dólares nisso, né? Que justamente cidade de fuga do mundo, né? Que é o isso, vamos nos safar, né, criando refúgio, saindo da Terra, ou como afirmou o Jeff Bezos, numa entrevista. O Jeff Bezos é também o nome da Amazon, um dos mais ricos do mundo. Ele construiu com o dinheiro dele, né? Ele tem tanto dinheiro sobrando que ele tinha alguns bilhões de dólares disponíveis para construir um foguete para ele ficar 20 minutos passeando no espaço. Né? E ele fez isso, foi para o espaço, nesse foguete aí. Né? Numa entrevista que ele deu depois, ele fala justamente a continuidade do progresso humano requer que a gente colonize o espaço, colonize outros planetas. A gente tem que sair do planeta Terra. Ele está implícito ali, mas, de certo modo, é o argumento do Latour. Né? Os recursos do planeta estão se tornando escassos, não temos desenvolvimento econômico infinito num planeta finito, então precisamos sair do planeta, né? E começar a explorar outros planetas. Né? É isso que está lá na fala de Jeff Bezos. Né? Alguém, inclusive, que explora bastante o planeta Terra. Né? A Amazon já tem 1000 denúncias de como a empresa dele explora muitos funcionários e é uma empresa altamente poluente, né? Que explora muito os recursos do planeta. Né? Então, a ideia dele é usar esse dinheiro todo que ele conseguiu para fugir da Terra, né? Ou para colonizar o espaço e manter assim dado progresso.
Mas todas essas ideias, né, de expansão da humanidade para o espaço, elas são muito pouco factíveis. Né? Não dá tempo. Né? A maior parte dos cientistas e tal concluiu que não dá tempo, né? Não dá tempo e não tem recurso. Não dá tempo da humanidade conseguir desenvolver tecnologias substanciais capazes de levar a humanidade para outros planetas, no qual poderia colonizar, e também os recursos que são consumidos do planeta Terra para isso, né, são muito grandes, muito extensos, a ponto de valer a pena. Né? E mesmo assim, né, dado que já temos aqui a mudança climática acontecendo, não haveria como, tempo hábil de fazer isso. Então, é mais provável que simplesmente a ideia por trás desse tipo de projetos é criar refúgios, né, para os bilionários, né, passarem ao longe dessa grande crise. E tudo parece indicar que há uma tendência forte de radicalização da exploração da terra e do trabalho, visando aumentar o capital dos mais ricos, que sabem já muito bem que não há progresso para todos. Basicamente, a hipótese da leitura é: os bilionários pensaram, farinha pouca é meu pilão primeiro. E quanto menos farinha, mais o meu pilão. Né? E seria basicamente isso, né? A hipótese do Latour, para entendermos, né, o desafio colocado pelo neoliberalismo hoje. Porque, inclusive, sobre um outro nível, dentro da própria lógica neoliberal, faz absoluto sentido que seja essa a postura dos detentores de capital e mesmo das pessoas em geral. Porque, como a gente viu, o neoliberalismo parte da inexistência do comum, não há um coletivo, não há interesse comum, só interesses individuais, né, que devem ser deixados livres para interagir entre si na esfera do mercado e assim produzir uma mudança para todos. Então, dado que o crescimento global se coloca como um desafio nunca antes visto, o que se pensa é: não, os melhores sobreviverão. A competição se tornará mais difícil e os melhores irão triunfar. Não há coletivo. E esse ponto, né, em que a ausência de coletivo da ideologia neoliberal torna ela incapaz de lidar adequadamente com o problema da crise ambiental, porque a crise ambiental é justamente um problema absolutamente coletivo. É um problema que envolve a humanidade como um todo e para além da humanidade. É um problema que é colocado para todos os viventes da Terra. É o máximo de coletivo que algum problema pode ser. Afetará todos os seres vivos do planeta Terra de forma desigual, né, e variável, mas afetará todos. Então, o máximo de coletivo que um problema pode ser. E uma ideologia que nega a existência de coletivo dificilmente consegue lidar com a existência altissonante, com a existência absolutamente pervasiva, que estará em todo lugar, de um problema coletivo, que não comporta, inclusive, soluções individuais. O neoliberalismo, dentro do registro neoliberal que visa, né, visa atender, de algum modo, a crise climática, respondê-la, vai muito pelo consumo individual consciente, criar um mercado de produtos limpos, de energias limpas, criar uma ideologia, né, tipo mundo verde, né, uma ideologia de consumo consciente. Que legal, é até legal, não é ruim, mas é absolutamente insuficiente. É o que demonstra vários estudos. Essa coisa de vou tomar um banho rápido para economizar água, é o consumidor médio aqui em casa, não adianta nada, porque é uma parte do consumo da grande indústria do agronegócio. É 80%. Então não adianta nada. Né? E as soluções dadas pelo nível do indivíduo, através de um consumo consciente ou através de uma conscientização pessoal, são incapazes de enfrentar, como não tem conseguido enfrentar, um problema que é da ordem do coletivo. Que existe uma solução coletiva da humanidade como um todo, né? E não dos mercados dos indivíduos. Não, ou, claro, dos indivíduos mais articulados no coletivo. Que não é um problema de Pedro de José, né? Do chinês ou do francês, do nigeriano ou do argentino. É da humanidade como um todo. E somente uma solução coordenada, no nível da humanidade como um todo, é capaz de dar alguma resposta a isso. Mas nada indica que isso vai acontecer. Nada indica que isso vai acontecer, nem que essa resposta, né, não será sobre a forma de alguma realidade terrível, como um Estado autoritário mundial ou coisas do gênero. Mas nada indica que isso vai acontecer, né, e que a tendência para os próximos anos é simplesmente, né, agravar radicalmente a miséria, a fome, né, milhares e milhares de pessoas morrendo por conta dos efeitos climáticos,
A miséria e fome generalizada por conta das secas, milhões e milhões de refugiados pelo mundo, e os ricos ficando cada vez mais ricos. Né? Com base no estado presente do mundo, é o que parece para onde estamos caminhando. Né? Naturalmente, tudo pode melhorar ou ser ainda pior. Né? Mas é basicamente, né, esse dado, né, a grande crise que o neoliberalismo não está conseguindo, né, atender, não está conseguindo responder. Né? E é isso que eu gostaria de trazer para vocês, né, na aula de hoje. Né? E até a próxima.